Salmo 127 eu falo que é o Salmo da família. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu queria que os irmãos se levantassem. Rapidinho, vamos fazer uma dinâmica legal agora. Eu queria que você pegasse a sua mão e pusesse nas costas do seu amigo, amiga, esposa, namorado, quem estiver do seu lado aí. Põe a mão assim, nas costas. E faz assim, ó. Esfrega assim, ó. Pode esfregar, faz uma massagem aí, sem maldade. Aqui andamos na casa de Deus, não tem maldade não. Faz uma massagem aí. Agora você pega a sua mão, essa mão aí, olha no olho dessa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, vai doer, mas vai passar. Vai doer, mas vai passar. Agora você pega a mão e põe bem para trás assim, faz assim, ó. Bem para trás assim, vai. Pode fazer, não tem problema, vai. Bem para trás, olha de novo e fala assim, ó, vai doer, mas vai passar. Agora você pega a mão e faz assim, ó, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e dá a paz do Senhor, dá uma boa noite. Os irmãos já estavam pensando que ia dar um tapão, né? Não é isso não, irmãos, nós estamos na igreja. Pode sentar, fica à vontade. Irmãos, eu começo com o quebra-gelo aí, é só para a gente começar sorrindo, né? Porque o sorrir, ele produz endorfina, ele traz um prazer para a gente e traz felicidade. Para a gente começar essa mensagem aqui com mais felicidade. Vocês abrirem no Salmo 127, vamos ler ele. Vamos fazer uma oração antes de ler, da forma que estamos mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e agradecemos, pois estamos aqui para te adorar com vida e saúde. Pedimos nesse momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, pois quando a palavra é aberta, não é o homem que fala, mas é o Senhor. Estamos aqui com a nossa mente, o nosso coração aberto, para recebermos a Tua mensagem e pedimos que ela venha transformar a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós nesse momento e que possa transformarmos, que possamos sair daqui revestido com o poder da Tua palavra para uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Salmo 127, fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Aqui fala a família em geral, né? Fala do lar. Quem mora num lar? É uma família, não é? Quem mora na casa é a família, mas diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, o Senhor ele tem que ser o alicerce, o fundamento, a base do lar cristão. Se você quer ter uma família feliz, deixe que Deus ele habite lá na sua casa, que ele seja o fundamento do seu lar. Aqui fala dos filhos também, né? Filhos são herança do Senhor, filhos trazem felicidade para o lar. E esse salmo eu considero da família. E eu quero falar do primeiro casal que Deus criou. Primeira família. Mas antes, eu quero dizer que nesses 6 anos que eu já faço esse trabalho com as famílias, eu já vi muitas famílias destruídas, casais em fase de divórcio, crianças que crescem, jovens que saem da igreja, gostam mais do mundo que as coisas de Deus. Sabe, famílias realmente com muitos problemas. E eu creio que a palavra de Deus, né, Jesus Cristo, ele é o remédio para curar a doença que está nas famílias hoje, que causa separação, que causa divórcio, que causa problemas que tiram as pessoas da igreja, todo tipo de problema. Eu creio que Jesus, a palavra de Deus, ele é o remédio. Você crê nisso? Você lembra de um remédio, antigamente, quem for mais de idade, aí da minha época para trás, vai lembrar, um remédio chamava Mertiolate. Alguém lembra? Lembra, hein? Mertiolate? O Mertiolate, quando eu machucava, acho que você também, quando era criança, machucava e a mãe já vinha com aquele Mertiolate assim para passar na ferida, a gente já começava a chorar, né? Ou começava a correr. Pensava assim, não, vai arder, eu não quero que passe isso, não, e começava a chorar. Mas o Mertiolate, ele doía, ardia, mas depois o quê? Sarava a ferida, não era isso? Eu digo que a Bíblia é um remédio por isso, porque às vezes Deus ele vem com uma palavra forte, que dói, que arde, que a gente não quer ouvir, mas depois cura, depois sara, não é?
é o melhor para nós. Às vezes, no momento, a gente não entende, mas depois a gente vê que foi o melhor remédio para nós. Então, quero dizer para os irmãos que a palavra de hoje, talvez ela seja um pouco dura para você, ou talvez não. Mas, se Deus me trouxe nessa noite aqui e trouxe você também, é porque era para você ouvir essa mensagem. E Deus tem uma mensagem especial para cada um de nós nessa manhã, nessa noite. Amém. E eu queria que você aceitasse essa mensagem, por mais que ela doesse um pouquinho. Por mais que às vezes você não concorde, mas aceite, porque é uma mensagem de Deus. Ela está fundamentada na Bíblia, e eu creio que ela nasceu no coração de Deus. A primeira família que Deus criou foi Adão e Eva. Ali já começaram os problemas, depois que eles desobedeceram a Deus. Deus não criou o mundo assim, na forma que nós vemos hoje, né? Deus criou um mundo perfeito, para que nós pudéssemos viver felizes eternamente ao lado dele, do nosso Criador. Mas, infelizmente, devido a uma atitude desse casal em desobedecer às ordens de Deus, o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Assim que eles desobedeceram a Deus, Deus foi visitá-los. Eles se esconderam, e Deus falou: onde vocês estão? Eles falaram: estávamos nus e nos esconderam, não foi assim? E aí Deus já fez aquela pergunta, né? Mas vocês comeram do fruto proibido? E aí Adão falou assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste, né? E aí Deus foi para a mulher, e a mulher falou o quê? Ah, foi a serpente, né? E ali já começou a primeira discussão daquele casal, né? Um acusando o outro, apontando para o outro, ali eu acho que foi a primeira discussão familiar. E nós vemos que o problema ele não parou por aí, né? O problema familiar. Você vê que os filhos que eles tiveram, Abel e Caim, o que aconteceu com eles? Um matou o outro, né? Aí você vê o primeiro homicídio. Os problemas familiares daí em diante só aumentaram. Mas Deus ele tem uma solução para o problema familiar. E hoje Ele quer dar essa solução para cada um de nós, para cada família aqui. Deus ele não quer salvar pessoas individualmente, Ele quer levar famílias para o céu. Amém. Ele quer que as famílias sejam salvas. Eu creio que você quer que a sua família seja salva, não só você individualmente. E a mensagem hoje vai ser especial para toda a família. Projeto Restaurando o Altar, eu já falei. Eu já li o texto da família aqui. Agora, eu vou passar alguns dados aqui para os irmãos, sobre casamento, sobre educação de filhos. O primeiro deles é sobre casamento. Olha que interessante. Um fato aqui triste, né? Fala interessante, mas é triste. Cada 12 casamentos após 2 anos, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 são felizes. 12 casamentos. O que tem acontecido com a família? Porque hoje se tornou tão comum o divórcio, não é? Mesmo em meio ao mundo cristão, mesmo em meio nas igrejas. Deus criou o casamento para ser o quê? Até que a morte separe, né? Quando não tinha morte, eu acho que é por toda a eternidade, né? Mas hoje, qualquer problema, qualquer dificuldade, os casais estão se divorciando. O que tem acontecido com os casais? Nos últimos 10 anos, olha quanto que aumentou o número de divórcios. 160%. Essa tendência é só crescer, cada dia mais e mais. E o Brasil ele é campeão no número de divórcio. Outra estatística aqui, 69% dos casais se separam têm filhos menores. Quem sofre mais quando o casal se separa? Sempre são os filhos. Por quê? Eles não têm culpa de nada, mas eles nunca vão entender por que o pai e a mãe agora vão morar um na casa, um na outra, e eles vão ter que passar alguns dias na casa de um, outros dias na casa de outro, eles vão sofrer muito com isso. Porque no coraçãozinho Deus não pôs que um dia o pai e a mãe iam se separar, eles não entendem isso, eles não merecem isso. Mas a maioria dos casais se separam, tem filhos já, e eles vão ter que sofrer por isso, pagar a consequência. 60% dos jovens deixam a igreja após concluir o ensino médio ou a faculdade. Esses jovens aqui são jovens que nasceram na igreja. O que tem influenciado os jovens a nascerem nos caminhos de Deus, conhecerem a mensagem de Deus, a Bíblia, e depois eles saírem da igreja ao concluírem ou o ensino médio ou a faculdade? O que tem influenciado o jovem? Será que o que tem faltado da nossa parte, pais, para que nossos filhos eles cresçam e continuem nos caminhos de Deus? O número é muito grande de jovens. Hoje eu vou falar aqui dos 2 maiores segredos para ter um lar feliz. Eu creio que todos vocês querem ter um lar feliz, né? Buscam ter um lar feliz. Mas às vezes nós temos feito pouco para que o nosso lar seja realmente feliz. Se você esquecer de tudo que eu falei hoje aqui, não esqueça desses 2 segredos. E pratique na sua vida. 2 segredos para ter um lar feliz. Qual é o primeiro? Olha essa imagem aqui. Interessante.
Antes, quando as famílias se reuniam. Eu vou ficar parado aqui para não ficar muito mexendo aí, tá? Antes, quando as famílias se reuniam, elas conversavam mais, elas tinham mais tempo, né? Antes, que eu digo, lembra lá na época da sua avó, bisavó, tá? É um pouco mais atrás aí. As famílias oravam mais, estou falando de famílias cristãs. Elas falavam mais de Deus, se juntavam mais para ler a Bíblia, elas tinham mais tempo do que hoje. Hoje o mundo é muito corrido, né? Pelo menos a gente fala, né? Mas mudou, será que mudou muito? De antes, famílias cristãs para as famílias de hoje? Será que mudou? Vamos ver essa imagem aqui. Mudou alguma coisa ou não? Mudou ou não? Mudou alguma coisa? Até o Totó aqui está no tablet ali, né? Conectado à internet. Hoje eu digo que as famílias, elas estão mais conectadas com o mundo, com a internet, com as redes sociais, com a mídia, do que com Deus. Infelizmente eu digo isso. É claro que nós podemos usar essas coisas, né, para o bem, para evangelizar, para pregar, para coisas boas. Mas infelizmente nós não, na maioria das pessoas não tem usado da forma correta. Tem gasto muito tempo, perdido muito tempo nessas coisas e deixar de investir nas coisas que realmente edificam, que nos aproximam de Deus. O culto familiar, ou o culto no lar, ou o culto doméstico, é o primeiro segredo que eu falo para os irmãos para estarem fazendo diariamente para ter um lar feliz. Eu não digo o culto que você faz aqui na igreja, igual o que é feito aqui, que é 2 horas ou mais. Mas se você convida Deus para a sua casa, juntando a sua família, o melhor horário do dia, pode ser de manhã ou de noite, na hora que todo mundo chega da escola, do trabalho. Se você abre a palavra de Deus, se você lê um verso bíblico, como eu li aqui, 3 versos. Se você faz uma oração, se você canta um louvor com a sua família, que gaste 10, 15 minutos, já é um culto para Deus. Você já está chamando Deus para a sua casa. E onde Deus habita, o inimigo não habita. Amém. Sabe por que isso é um segredo? Porque às vezes nós cristãos temos buscado muito a Deus na igreja, mas deixamos de buscar a Deus na nossa casa, no nosso lar. Quanto tempo nós passamos na nossa casa? Muito mais tempo que na igreja, não é? Às vezes nós vemos na igreja quantas vezes? Quantos dias de culto tem aqui? 2 dias por semana. Então nós vemos na igreja 2 vezes por semana, às vezes nem as 2, vemos uma. E o resto dos dias que nós passamos em casa, nós não temos buscado a Deus, temos deixado Deus de fora do nosso lar. Mas não, nós temos que chamar Deus para a nossa casa, para que o nosso lar seja um lar feliz, um lar abençoado. É por isso que eu digo que, se você quer ter um lar feliz, passe a fazer o culto no lar, o culto doméstico. Nem que seja esse que eu te falo. Se você quer fazer mais tempo, não tem problema. O problema é você não gastar tempo com Deus. Na verdade, investir tempo com Deus, você e sua família. Tem algumas pesquisas aqui. Por exemplo, apenas 2% das famílias hoje realizam culto doméstico, segundo o Dr. Peter Sorokin, da Universidade de Harvard. 2% das famílias cristãs apenas realizam culto no lar. Dessas famílias, a cada 1.015 casais dessas famílias, somente um casal se divorcia. Olha que interessante. Para vocês verem como o culto no lar, você convidar Deus para a sua casa, isso fortalece o casamento, como isso fortalece, dá sabedoria aos filhos, para que a família seja uma família mais feliz, uma família mais sábia, ao tomar decisões e tudo que vai fazer na vida. Exemplo dos pais. Nós pais, né? Eu digo nós, eu estou me incluindo, mas eu não sou pai ainda, mas você. Nós erramos muito ao queremos que os nossos filhos sejam aquilo que nós não somos. Porque se você quer que seu filho seja um bom cristão, o que você tem que ser? Um bom cristão. A receita é simples. Se você quer que seu filho, todos os dias antes de dormir, ele leia a Bíblia e faça uma oração a Deus, o que você tem que fazer? Todos os dias ele tem que ver você fazendo isso, lendo a Bíblia e orando, porque ele vai seguir seu exemplo. Filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. A influência é questão de exemplo. Isso é um dos grandes segredos também. Se os pais querem ter bons filhos, sejam bons pais. Se você quer que o seu filho ou sua filha seja um bom cidadão, ajude o próximo, não seja um viciado em algumas coisas que eu vou falar daqui para frente, dê o exemplo para que ele possa fazer igual. Simples assim, dê o exemplo. 4 valores que desenvolvem no lar: respeito, reverência, domínio próprio e obediência. São valores que, quando você realiza o culto no lar, isso já vai ajudar bastante. Às vezes, a criancinha ela que vem na igreja e corre de um lado para o outro, ou às vezes o adulto ou o jovem,
o pastor está pregando e está ali no celular, falta de reverência. Ele não aprendeu em casa. E às vezes aqui na igreja também não vai ter, porque são coisas que desenvolve no lar. Não respeita os mais velhos, porque não aprendeu a ter respeito com os pais em casa. O culto também ajuda nisso. Obediência, né? Domínio próprio. Hoje jovens que não conseguem segurar até o casamento, né? A serem puros. Falta o quê? O poder do Espírito Santo, Deus na vida dessas pessoas, para que o fruto do Espírito Santo, né? Gálatas 5:22, possa ser derramado na vida dessas pessoas, para elas exercerem, ter esses dons aqui. Olha que interessante o que está no livro Orientação da Criança, página 17. As influências educativas no lar são um poder decisivo para o bem ou para o mal. Influências educativas no lar. Outra coisa, no mesmo livro, se os pais não exortam um ao outro nos conselhos divinos e também não educam corretamente aos filhos num lar provisório, limpando de toda abominação, visando a pureza do eterno, então Satanás educará por instrumentos escolhidos por ele. Ou seja, o que está falando ali? Se os pais não educam seus filhos, quem que vai educar? O inimigo. E ele quer educar nossos filhos. Porque só existem duas forças nesse mundo, né? Força do bem e do mal. Se você não educa seus filhos para o bem, o que está dizendo ali? Que as forças do mal, né, o inimigo ali, ele vai educar os seus filhos para os caminhos errados, não os caminhos do Senhor. Porque nós queremos o quê? Ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Segundo Provérbios 22:6, né? Mas ele não vai fazer isso. Então, aqueles pais que não estão nem aí para os filhos, que não gastam tempo com os filhos, na educação, dando carinho e amor, quem vai dar essas coisas, uma educação errada, vai ser o inimigo. Quais os instrumentos que o inimigo tem usado para educar as famílias? Quais os instrumentos que vocês acham? Eu vou falar de vários aqui. É claro que ele usa, ele tem um arsenal, ele tem um exército de instrumentos. E com certeza aqui todos os cultos, né, são falados, são advertidos. Mas eu vou falar de alguns instrumentos aqui que são bem acessíveis para cada um de nós. Acho que todos nós estamos perto desses instrumentos. Quais são eles? O entretenimento em geral, na internet, games, programas de TV e cinema. Eu vou falar um pouquinho de cada um disso aqui. Vai atingir desde a criancinha até o mais velho. Mas antes, eu quero fazer um teste com vocês. Tem um slide aqui, ó. Eu queria que vocês lessem esse slide. Todo mundo está vendo o que está escrito ali? O que está escrito? Branco. Eu queria que vocês olhassem bem ali naquele slide e falasse 7 vezes bem alto, a palavra branco. Pode ser? Eu vou contar até 3, vocês começam a falar 7 vezes, vocês vão repetir. 1, 2, 3. Branco, 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 branco. O que a vaca bebe? Leite. O que a vaca bebe? Leite. A vaca aqui em São Paulo bebe leite? Ah, tá. É por isso então que o nordestino sai lá, né, da Bahia, do Pernambuco, para cá, porque até as vacas aqui são ricas, bebem leite. Eu não sabia disso, é mesmo? Vacas bebem leite. Irmãos, é brincadeira. O que eu fiz com vocês agora aqui? Eu simplesmente influenciei vocês a falar da resposta que eu queria. Por que eu fiz isso aqui? É simples. Por que ao invés de eu só falar aqui, eu passo uma mensagem audiovisual? Porque é muito mais impactante. E realmente vocês vão ver que ser influenciado não é difícil. Porque tem muita gente que acha assim, não, eu posso ver, assistir, o que eu quiser, que nada me influencia, eu tenho a minha mente formada já. Mas olha, nesse teste aqui, 99% da igreja sempre cai. Nós somos facilmente influenciados. Agora, eu peguei vocês, mas eu quero o bem de vocês, né? Mas o inimigo não. O inimigo ele vai influenciar vocês, não por brincadeira, mas para tirar a vida eterna de cada um de vocês. Então nós temos que tomar cuidado e não achar que essas coisas que eu vou dizer daqui para frente, que eu já dei a introdução, não nos influencia. Influencia sim. E eu vou provar para vocês mais para frente, eu vou fazer outro teste, já estou avisando para vocês não caírem, para vocês não beberem leite. Mas vocês vão ver o poder da influência de tudo que eu vou falar aqui. Redes sociais. É um perigo. Eu já disse que pode ser usado para o bem, mas infelizmente a maioria das pessoas tem usado para o mal. E olha que interessante, eu vou passar um vídeo agora ali, que fala sobre a pornografia. A internet está contaminada de vídeos, de fotos pornográficas, de tudo que é tipo de pornografia. E isso, e-mails, vai passar vários dados ali,
E presta atenção nesses dados, como é interessante. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Pode acender, irmão, por favor. Vocês viram qual é a idade da criança que já tem acesso à pornografia? Em média, 9 anos de idade. São mais de 1 bilhão de e-mails com conteúdo pornográfico que circula todos os dias. Isso aí vai para toda idade de pessoa, independente, eles mandam para todos. Dos casais que se separam, vocês viram? A influência, quem está sendo influenciado pela pornografia aumenta 300% a questão de divórcio. São dados fantásticos que foi realizado pelo Instituto Batista, lá dos Estados Unidos, em famílias cristãs. Mais da metade delas acessam pornografia, famílias cristãs. E muitas delas se dizem que é aceitável, que isso para eles é normal. Então nós temos que tomar cuidado o que nós temos visto, porque isso aí está livre, há um clique. O que nossos filhos têm visto, porque isso aí pode causar o quê? Divórcio, pode atrapalhar o nosso casamento, pode tornar os nossos filhos viciados nessas coisas aí, vão ter problemas futuros. É um problema sério, hoje isso aí, dentro das igrejas e principalmente lá fora. Mundo das novelas. Eu vou falar um pouquinho de cada, eu disse, né? Novela não precisa dizer que não, né? Ninguém assiste novela não, né? Posso pular essa parte aqui? Precisa não? Eu sei que ninguém assiste novela aqui, mas eu vou falar um pouquinho, tá bom? Novela. O que novela ensina de bom, né? Esse tanto de novela ali, será que... O que novela ensina? Queria que vocês participassem comigo. O que novela ensina? O que ela ensina lá? Adultério, divórcio, ciúme, contenda. O que toda novela tem hoje? Um casal homossexual, traição, né? O que eles querem ensinar com isso? Toda novela tem algum homossexual, né? Será que a novela ensina algo de bom para nós? Será que se você sentasse no seu sofá e convidasse Deus para assistir uma novela com você, será que ele assistiria? Porque
às vezes nós temos perdido tempo com coisas que não nos aproximam de Deus. E tudo que não nos aproxima de Deus, nos afasta dele. Porque, como eu disse, só existem duas forças nesse mundo. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós assistimos. Se não edifica, é o oposto. Então, se não tem nada de bom, ou se 90% é ruim, ou se 10% é ruim, mas tem coisas ruins, mais ruins do que boas, por que a gente está vendo aquilo? Será que nós não temos perdido tempo com essas coisas? Esse autor aqui, Aguinaldo Silva, ele foi processado por um pastor, eu não sei de qual igreja, mas ele foi processado, e aí, no dia do julgamento, ele falou assim para o pastor, eu não sabia que crente, que evangélico assistia novela. Aqui no pescoço dele, né? Porque eles não fazem novelas para evangélicos, para crentes, para pessoas do mundo. E aí o pastor já ficou meio assim, né? E ele continuou e falou assim, pastor, se o senhor não gosta do que tem passado nas minhas novelas, as cenas lá, pega o controle e muda de canal. Mas pastor, estava certo ou estava errado? Pastor não, o Aguinaldo Silva ali. Estava certo. Quantos canais nós temos na nossa televisão? A maioria das pessoas hoje tem Sky, tem aparelhos aí que tem mais de 100 canais. Você tem que procurar aquilo que serve para você, de acordo com aquilo que você crê. Nós somos cristãos, né? Nós assistimos muitas coisas que nós não concordamos, mas nós colocamos para dentro da nossa casa, através da televisão, através do computador, através do celular, através da internet. Nós não concordamos, mas nós assistimos. Ou seja, falamos uma coisa, mas vivemos outra. Violência, UFC. O UFC e outros esportes, né? Eles têm muitos cristãos viciados nessas coisas aí. Será que isso aí é esporte, o UFC? É esporte? Como é que é um esporte? Futebol, como é que é? Você tem que pegar a bola e pôr para dentro do gol, né? O golfe, você põe a bolinha para dentro do buraquinho também. O basquete, a bola para dentro da cesta. E assim poderia dar vários exemplos. Agora, um esporte, você tem que bater no próximo até ele ser nocauteado, né? Até ele cair no chão, não conseguir mais se levantar. O que Jesus ensinou? O que está escrito na palavra de Deus? Amar o próximo como a ti mesmo. Não bater no próximo até que ele caia no chão, né? Não está escrito isso na Bíblia. Mas isso influencia, não é? Claro que influencia. Pessoas que são viciadas em esportes violentos, elas passam a ser mais violentas. E às vezes é mais os homens, né, que gostam desses esportes, junta lá na casa dos amigos lá e assiste um UFC, chega em casa, a mulher com TPM lá e dá uma má resposta, ele já quer ter um UFC com a esposa, né? Porque já está sendo influenciado. Temos que tomar cuidado com essas coisas violentas. Hoje, nossa, tudo que nós vemos é pura violência, filmes, jornal, né? Só violência. Isso acaba afetando aqui, a gente acaba acostumando com isso e achando que é normal. Harry Potter, né? Esse filme aí, eu poderia falar vários filmes, mas eu falo desse aí porque foi um fenômeno quando lançou o livro, um dos livros mais lidos no mundo hoje. E depois fizeram um filme, devido ao sucesso do livro. E o que ensina esse filme aí? Nossa, fala muita coisa, né? O que é? Bruxaria, feitiçaria, magia negra, ocultismo. Nossa, um monte de coisa que todos nós concordamos, não é? Nós concordamos? Não, né? Mas nós assistimos. Nós abrimos lá a tela da TV e assistimos essas coisas lá, e eles ensinando a fazer lá esse tanto de coisa que nós não concordamos, mas vemos. E é um filme que pega muitos jovens. O satanismo no Brasil, eu não sei a estatística correta hoje, mas alguns anos atrás eu falava isso, tinha 1 milhão de seguidores, 1 milhão. Depois passou a ter mais de 10 milhões de seguidores, depois de algum tempo que foi lançado esse filme. Ele influenciou bastante a trazer pessoas para a comunidade deles. Por quê? É um filme que só ensina coisas erradas, que nós não concordamos, mas às vezes assistimos, pomos para dentro da nossa casa. Eu passava alguns testemunhos ali, de crianças, que assistiam esse filme e falavam assim, não, eu vou fazer a magia negra lá falava o nome, que ensino no filme, para jogar na minha professora, porque ela me deu nota baixa. Então, jovens e crianças que veem isso e passam a ser adeptos disso aí. Desenhos, né? Vamos mexer um pouco com a criançada agora. Eu falei que ia fazer outro teste com os irmãos, né? Vamos fazer o teste agora, então? Quero que todos se levantem aí, mas agora eu vou falar para vocês não caírem e beberem leite, tá? Igual vocês beberam na primeira vez. Todo mundo levanta e olha para mim, vocês têm que me ver, tá? Se não está me vendo, chega para o lado, vocês têm que me ver para não cair no teste aí. Vou ficar aqui, tá bom? Todo mundo está me vendo? O teste é o seguinte,
tudo que eu falar, vocês vão fazer. Tudo que eu falar, vocês vão fazer. E rápido, tá? Vou falar, vocês fazem rapidinho. Levanta a mão direita. Levanta a mão direita. Mão direita na coxa direita. Mão direita na coxa esquerda. Mão direita na barriga. Mão direita no peito. Mão direita no ombro direito. Mão direita na nuca. Mão direita na nuca. Olha só. Mão direita na nuca. Vi um monte de gente passando gel aqui agora, né? O que aconteceu? Falei para vocês fazerem o quê? Tudo que eu falasse. E por que vocês fizeram o que eu fiz? Você está vendo o poder da influência do que nós vemos? Porque nós somos mais influenciados pelo que nós vemos do que pelo aquilo que nós ouvimos. É por isso que vocês caíram. Eu falei nuca, mas eu pus a mão nas testas e vocês caíram. Vocês não têm jeito nenhum, pode sentar. Não tem jeito. É brincadeira, tem jeito sim. Agora, eu fiz isso aqui para mostrar mais uma vez o poder da influência. Mais uma vez, a maior parte de vocês caíram. Poder da influência. Agora, imagina essas crianças aqui, presta atenção, está passando um desenho ali que chama Frozen. E olha só como essas duas criancinhas, eu acho que elas nem sabem falar. Elas fazem tudo igualzinho, passa no desenho. Olha que interessante. O de baixo está até de costa, né? Mas ele está fazendo de jeitinho lá. Está vendo nada. Já decorou. Se der para aumentar um pouquinho, irmão, tem um pouquinho de áudio. Ó, eles correm. Olha que interessante. Agora, olha aqui, a criança aqui, ela vai começar a fazer uma magia. E a criança aqui também fazendo, ó. Uma magia lá, ó. Feliz da vida, né? Tá fazendo a magia. Ela tá pulando desse. Isso é só para mostrar como as crianças, elas fazem direitinho aquilo que elas veem. Como vocês fizeram aqui, pondo a mão na nuca. Agora imagina esse desenho aqui. Ó. Alguém conhece esse desenho? Alguém já viu? Alguém já viu? Todo mundo já viu, né? Pica-Pau tem 87 anos que foi lançado. E até hoje não parou. Fez tanto sucesso que até hoje não parou de passar. Agora imagina uma criancinha. Ela está com 38, próximo dela, um 38, um revólver mesmo. E aí ela assiste essa cena aqui, ó. O que vou fazer? Sem lar, sem amigos, sem dinheiro. Ah, o que farei? Se eu tivesse uma arma, daria um jeito. O que ele falou ali? O que eu vou fazer sem lar, sem amigos, sem dinheiro? Aí ele pega um revólver e atira na cabeça dele. O que ele está ensinando? Suicídio. Suicídio. Aí a criança vai, ela está num momento ali ruim, né, triste, sem amigos, sem dinheiro, sem lá, e ela vai, vamos arrumar um revólver e me matar. Você acha às vezes que não acontece, mas acontece. Sempre, às vezes, uma vez ou outra, sai no jornal, em uma parte do mundo, algum acontecimento assim. Uma criança que se jogou do prédio e parece que se suicidou, mas não, às vezes ele está imitando o Super-Homem. E aí pulou achando que ia voar e não voou e morreu. Pica-Pau, tem outras cenas que eu passava antes, que ele acaba a gasolina do carro dele, aí ele vai e rouba no carro do policial. Quem assiste aí lembra dessa cena aí. Então ele ensina a roubar, a suicidar, a fazer várias coisas erradas. Isso aí é só Pica-Pau. Podia passar vários e vários desenhos ali que ensinam coisas erradas para as crianças. E às vezes nossos filhos fazem coisas erradas e a gente pensa assim, mas eu não te ensinei isso. Quem será que ensinou, né? Às vezes não é o pai e a mãe, mas é a televisão, o desenho e outras coisas aí. Esse desenho, alguém conhece? Xal. Quem eram os super-heróis aqui das pessoas aqui mais maduras aqui, né? De idade aqui. Quem era o seu super-herói quando você era jovem, pastor? Super-Homem? Tem mais algum aí? Desses antigos? Quem? Mulher Maravilha, Batman, quem mais? Que? She-Ra? Conan, o Bárbaro? Alguém falou Thundercat? Eu lembro. São super-heróis antigos, né? Alguns ainda sobrevivem até hoje. Muitos deles já morreram, né? Mas interessante, os super-heróis antigos, eles tinham um perfil característico, né? Agora, olha que interessante esse super-herói aqui. Olha só, presta atenção, hein? No vídeo, presta atenção.
mundo entendeu? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, né? Você não entendeu, pastor? Vou voltar lá para o senhor pegar. Ó. Pegou? O super-herói, ele é o quê? Ele é um garoto. E aí ele põe um anel e se transforma numa garota, X-Al. Olha os super-heróis modernos. Talvez vocês não conheçam porque ele passa no canal fechado e ainda é novo. Mas o que eles querem ensinar os nossos filhos com isso? Que ser homossexual é o quê? É normal, não tem problema. Né? Você gostar disso não tem nada a ver, não tem, você pode ser. Então, olha, falando sério agora para os pais, principalmente para as mães, né? Se você chegar em casa um dia, mãe, e ver seu filho, novinho, criancinha, usando batom e vestindo seu vestido rosa, não xinga não, se você tem permitido ele ver um tipo de desenho desse aqui, porque a culpa é de quem? Vai ser sua, né? Do pai e da mãe, né? Porque as crianças, elas veem o que os pais deixam, né? Pelo menos quando está perto, né? Então nós temos que ter o controle sobre isso, porque o inimigo, ele tem usado isso aí de uma forma muito pesada, irmãos. Às vezes você pensa que não vai ter nada a ver hoje, mas lá na frente, por que 60% dos jovens saem depois que crescem da igreja? Talvez porque eles foram influenciados quando eram pequenos e os pais deixavam fazer tudo e ver tudo e não estavam nem aí. Então tome cuidado hoje. Não deixe o filho de ver esse tipo de desenho, não. Jogos violentos, né? Vai mexer mais com os adolescentes, né? Esse jogo aqui, famoso, não é? GTA. O GTA é um dos jogos mais jogados no mundo, né? E muito interessante, né? Prende muita atenção e faz muitos viciarem nesse jogo aí. O que é que ele ensina? Matar, roubar e destruir, né? O que o inimigo veio fazer aqui. Olha que interessante, tem um jovem de Pirassununga, aqui no interior de São Paulo, tem uma matéria que passou nele, se não me engano, na Record. No interior de São Paulo, um fato dessa semana reforça a ideia de que alguns videogames podem estimular a violência. Um rapaz de 17 anos matou a avó quando ela tentou interrompê-lo no meio do jogo preferido. O jogador ganha pontos ao matar inocentes. Assim, dá para resumir esse jogo. Um roteiro que deveria permanecer na ficção. Mas a história virou realidade com uma família tradicional de Pirassununga, no interior de São Paulo. O rapaz, que completou 17 anos neste sábado, convivia com a avó por parte de pai desde pequeno. Dona Aparecida tinha 65 anos e era professora aposentada. O adolescente, aparentemente tranquilo, não tinha nenhum histórico de violência ou drogas. A vida que ele levava era uma vida normal, com toda, vamos dizer, até melhor do que muitos adolescentes, porque as facilidades que tinha, morava numa casa muito boa, num bairro muito bom. A casa fica em um bairro considerado de classe média alta, com residências muito bonitas, praças muito... Olha só, ele tinha uma vida normal, vocês viram, né? A casa dele, classe média alta, ou seja, ele tinha poder aquisitivo, os pais. Era calmo, tranquilo, mas jogava todos os dias, jogava. E depois, a matéria ela continua, eu corto, porque não dá tempo de passar toda, mas depois o policial que é entrevistado fala que ele diz que ele estava tranquilo, como se não fosse realidade, como se ele não tivesse matado a avó. E ele diz assim que ele repetiu, ele imitou uma cena lá do jogo, ele matou a avó dele. Então isso acontece, tem vários e vários casos no mundo, você pode pesquisar na internet de jovens que mataram, que fizeram coisas que a gente nem imagina, influenciado por jogos. Olha esse rapaz, não, o rapaz é depois eu vou passar um rapaz ali. Esse é outro jogo, Counter-Strike. Foi sucesso em 2004, 2005, ainda é sucesso. Ele foi um jogo criado para maior de 18 anos, pelo menos falava que era. Se você jogasse menor, era crime. Mas presta atenção nessa criancinha jogando esse jogo. Ela tá, né, desesperada para quê? Para matar. Eu vou matar esse rapaz, e tá matando todo mundo no jogo, né? Porque o jogo é só matar, né? O que mais que faz no jogo? Você se põe no lugar do personagem e começa a matar ali. Uma criancinha dessa idade, ela vai crescer, se ela crescer jogando isso aí, matando, o que será ela no futuro, não é mesmo? O jovem que eu ia falar antes é esse aqui, ó, Chris Stanford. Inglês de 20 anos, morreu de uma trombose venosa profunda causada pelo vício em videogame. Ele jogava Xbox por pelo menos 12 horas sem descanso.
Ele nem parar para ir no banheiro, nem para comer, 12 horas direto, sem parar. O que me surpreende, né, não é que ele morreu de trombose venosa, é 12 horas sem parar jogando. Para pessoas viciadas isso aí é comum, é normal. Ele deu, acho que azar, e morreu de trombose. Esses jogos, eles realmente viciam. Eles viciam, porque dão muito prazer. Imagina só, você gostar de um jogo desse, e você gostar dessas coisas que eu tenho dito aqui, e você ser viciado nelas, gastar tempo e tempo com elas. Aí você vai pegar a Bíblia e vai querer ler, e ter prazer em ler a Bíblia. Você não vai ter. Você conseguir ler um capítulo, 2, 3, nossa, é com muita oração. Você passar 2 horas jogando um jogo daquele ali, não precisa falar 12, não, 2. Você passar 1h30 vendo um filme muito violento, ou um filme que ensina coisas ruins, igual aquele que eu falei ali. Você passar 3 horas vendo uma novela atrás da outra, né? Passar 3 horas no Facebook, nessas redes sociais aí, depois você vai querer fazer uma oração, vai ser difícil. É difícil para nós gastarmos, né, investirmos tempo com Deus quando às vezes nós temos tido mais prazer nas coisas do mundo. Quando nós investimos muito tempo nessas coisas e passamos a nos tornar, vamos dizer, viciados, às vezes mesmo sem saber, é difícil você ter prazer com as coisas de Deus. E o inimigo sabe disso. E ele vai tirando o nosso foco, a nossa atenção das coisas de Deus, das coisas eternas, e vai nos influenciando para essas coisas e cada vez roubando mais o nosso tempo, para que nós não tenhamos tempo para Deus. O que nós temos feito do nosso tempo? Deus nos dá 24 horas no dia. E às vezes, muitas pessoas falam que não tem tempo para ler a Bíblia durante o dia, hora nenhuma, não tem tempo para orar. Quando ora é aquela oração assim, né, rapidinha, só para agradecer o alimento, ou antes de dormir ali, mas parece mais uma reza, né? Nem uma oração. O que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos gastado o tempo que Deus nos dá cada dia, 24 horas? No início eu falei do culto no lar, né? O primeiro segredo para ter um lar feliz. E eu falei, se você tiver pelo menos 10 minutos para você investir. Mas a maioria das pessoas, elas não têm 10 minutos para Deus durante o dia. Elas falam, mas eu trabalho o dia inteiro, meu marido trabalha, meus filhos estudam, chegam em casa, tem que fazer comida, tem que fazer aquilo, aquilo outro. Aí quando já dá tal horário, a gente já está morto de sono e vai dormir e apaga. A realidade, infelizmente, da maioria de nós é uma vida corrida onde não sobra tempo para Deus. Na verdade, a gente fala sobra, né? Mas, na verdade, Deus tem que ser posto em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscar a Deus em primeiro lugar e essas coisas serão acrescentadas, né? As coisas que nós necessitamos. Mas, infelizmente, nós temos feito ao contrário, né? Nós temos buscado as outras coisas, né? Os bens materiais, aquilo que nós desejamos e queremos, que nós achamos que nos traz felicidade, depois nós queremos acrescentar a Deus. E assim não dá certo. Nós temos que refletir mais e ver no que nós temos gastado nosso tempo. Mais com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo? Soma quanto tempo você passa nas redes sociais por dia. Quanto tempo você passa no WhatsApp? Quanto tempo você passa vendo um filme, uma novela? Essas coisas aí que às vezes não edificam nada. E quanto tempo você passa com Deus durante o dia? Que você separa ali para orar, para estudar a Bíblia, para falar de Deus. Um momento com Deus. Pense e reflita para você ver quanto tempo nós temos perdido. E quanto tempo nós temos deixado de investir, né, com Deus. John Piper, né, um pregador batista, olha o que ele fala. Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Porque nós temos a desculpa, né? Não tem tempo, mas temos tanto tempo para essas coisas. Agora, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Porque às vezes, se alguém te perguntar, você fala, minha prioridade é Deus. Minha prioridade é minha família. Mas às vezes é só da boca para fora, né? Porque os nossos atos não têm demonstrado isso. A nossa vida, o cotidiano, a correria do dia a dia não tem demonstrado isso. Porque nós temos investido pouco tempo com Deus. Será que a nossa prioridade é uma mansão, uma casa nova? Será que é um carro novo, bonito? Ou será que é dinheiro, né? Não ter muito dinheiro na conta bancária? A família, será que tem sido sua prioridade? Jesus, Deus, tem sido a sua prioridade? O que será que vale a pena pôr como prioridade? As coisas desse mundo, que às vezes nós corremos atrás, ou as coisas de Deus, né? Que a traça e a ferrugem não corrói?
Às vezes nós temos invertido os valores, né? É claro que nós necessitamos trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma casa, é claro, Deus quer que nós tenhamos isso. Mas às vezes nós temos nos matado por isso, gastar todo o nosso tempo, investir todas as nossas forças, e no final de tudo, o que vai acontecer? A Bíblia diz, o que adianta a gente ganhar todo mundo e perder a nossa alma? Não é mesmo? O que adianta a gente ganhar, ter uma mansão, um carro novo, muito dinheiro na conta bancária, e os nossos filhos fora da igreja, porque a gente não dedicou tempo na educação deles, nos caminhos de Deus? O que adianta a gente ter todos os bens que a gente quer, mas ter um casamento desfeito? A gente ter uma casa, mas não ter um lar feliz. O que adianta? Priorize o que realmente pode te fazer feliz. Quem? Jesus, ele está na imagem no fundo aqui, né? Deus e a família. Isso tem que ser prioridade na nossa vida, Deus e a família. Afaste sua família da mídia destruidora. Afaste, sabe? Selecione o que você tem que ver, não perca muito tempo com essas coisas. O tempo que você investir nisso, invista naquilo que edifica. Selecione aquilo que presta, que é para cristão. É pouca coisa, viu? Vou advertir para os irmãos que é pouca coisa. Não fique perdendo tempo tanto com essas coisas aí e deixando Deus de lado e depois fala que não tem tempo. Não faça isso. Deus dá 24 horas para todos nós. Porque tem pessoas que têm tempo e tem pessoas que não têm. Sábios são aqueles que sabem investir seu tempo com as coisas que aproximam de Deus. Essas coisas aqui que nós falamos para afastar, para você se afastar e afastar a sua família, se você não se afasta delas, cada vez mais você se aproxima das coisas do inimigo. E mais você se afasta quem? De Deus. Quanto mais você se afasta dessas coisas ruins, mais você se aproxima de Deus. E Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer que a sua família se aproxime dele. Ele está fazendo esse convite para você essa noite. Deus quer um lar feliz, um casamento duradouro. Ele quer crianças crescendo, jovens, que fiquem na igreja até o fim, até a volta dele. Ele quer uma família feliz. Ele quer cada família de vocês aqui hoje, uma família feliz. Por isso ele faz esse convite. Invista no culto no lar, que é o primeiro segredo. E também o segundo segredo, que é na educação dos seus filhos. Primeiro segredo, culto no lar. Invista tempo com a sua família no lar, chamando Deus para a sua casa. O segundo, a educação dos seus filhos. Eu vou falar o terceiro. Eu falo dois, mas o terceiro, né, que é afastar essas coisas ruins da sua casa. Tirar mesmo. Porque o que é ruim a gente tem que fazer o quê? Tirar, não é mesmo? Afastar. Faça como Josué. Josué, ele chegou a um ponto na vida dele que ele falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você hoje sentiu a necessidade, eu acho que todos nós precisamos mudar, sentiu a necessidade de mudar em algum ponto, você tem feito algo errado, tem investido pouco tempo nas coisas de Deus, tem orado pouco, lido pouco a Bíblia, tem ficado pouco com seus filhos, se você viu alguma coisa errada na sua vida hoje, você sentiu vontade de mudar, eu quero que você fale comigo, repita comigo esse verso aqui, bem alto. Vamos lá? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deus, ele deseja que cada um de nós sirva a ele, toda a nossa casa, que ele quer salvar a nossa casa. Então faça com Josué cada dia, tome essa decisão. Pai, seja o sacerdote no seu lar, né? Mãe, seja uma mãe, uma esposa sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E filhos, né? Porque a palestra não foi para toda a idade aqui. Não acho que isso não te influencia, né? Porque às vezes o jovem pensa, não, eu sei dessas coisas aí. Não acho que você é indestrutível, que você sabe todas as coisas. Pratique isso aqui, afaste dessas coisas aqui e use, quando você usar, use para o bem, use para as coisas boas.